Olá, pessoal. Na aula de hoje daremos continuidade, então, ao sistema digestório, aos conteúdos do sistema digestório. A gente já entendeu, né, como que são controladas as principais funções do trato gastrointestinal, como que acontecem os padrões de motilidade, e as secreções do TGI. Na aula de hoje nós vamos entender propriamente a digestão, a quebra dos nutrientes e sua absorção, falando especificamente do processo não fermentativo. E em seguida, na próxima aula, nós falaremos sobre o processo fermentativo, especialmente em ruminantes e equinos. Então, na aula de hoje, iremos entender todo o processo de quebra dos nutrientes, né? É a quebra das macromoléculas ou dos macronutrientes até seus monômeros constituintes, ou seja, até seus monômeros primários. Então, vamos entender o processo de quebra de lipídios até ácidos graxos, de proteínas até aminoácidos, de carboidratos até monossacarídeos. E, por fim, compreenderemos como que acontece o processo de absorção, ou seja, o transporte desses monômeros constituintes através do epitélio do intestino, para que assim possam alcançar a corrente sanguínea. Aqui mostrando para vocês a histologia de uma vilosidade intestinal, né, intestino delgado, local onde acontece a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. O intestino delgado, ele apresenta muitas vilosidades, né, que aumenta bastante a superfície absortiva desse órgão. Além das vilosidades, também existe a borda em escova, né, nos enterócitos. Mostrando aqui para vocês, então aqui são os enterócitos, né, as células que são responsáveis pelo processo de absorção dos nutrientes do lúmen do órgão para vascularização, né, para alcançar a circulação. Além das vilosidades presentes na parede do órgão, existem também a borda em escova, as microvilosidades, que aumentam ainda mais a superfície absortiva. Além disso, aqui também na parede do órgão existem as células globosas que secretam muco, né? Esse muco vai se associar a um glicocálice que tem aqui na superfície da parede do órgão. Esse glicocálice, camada de muco, além de uma camada de água que fica bem no lúmen do órgão mesmo, constitui uma barreira, né, para o processo de absorção. Então, o nutriente, né, quebrado, ele vai ter que atravessar essa camada de água, depois a camada de muco com glicocálice, para aí sim alcançar os enterócitos e serem absorvidos. Lembrar que essa camada de muco com glicocálice é viscosa, então isso facilita a apreensão desses nutrientes para absorção. Então, aqui mostrando a estrutura anatômica, né, das vilosidades intestinais. Então, como eu falei para vocês, as células epiteliais que recobrem os vilos são chamadas de enterócitos. Os enterócitos, por sua vez, apresentam uma membrana apical, e é na membrana apical onde se tem as microvilosidades, né, também chamada de borda em escova, que aumenta ainda mais a área absortiva dos monômeros constituintes, né, das macromoléculas. Aqui nós temos uma membrana basal. A membrana basal, por sua vez, está aqui próximo aos capilares sanguíneos, para onde esses monômeros constituintes vão atravessar. Então, eles atravessam a membrana basal e alcançam os capilares, né? Aqui esse contato entre um enterócito e outro é chamado de zônula de oclusão. A maioria dos nutrientes, eles não conseguem atravessar essa zônula de oclusão. Eles, de fato, devem atravessar pela membrana apical, atravessar a membrana basal e aí sim alcançarem os capilares sanguíneos. E esse espaço aqui, né, entre um enterócito e outro,
após a zona de eclusão, é chamado de espaço basolateral, ok? Alguns eletrólitos conseguem atravessar essa zona de eclusão, incluindo a água. A maioria dos monômeros constituintes das macromoléculas, eles têm que atravessar, eles só conseguem ser absorvidos pela membrana apical, né? Então, saem do lume, alcançam a membrana apical, entra no enterócito, alcança a membrana basal ou basolateral até alcançarem os capilares sanguíneos. E aí, falando propriamente do processo de digestão, do processo de quebra dos nutrientes até esses monômeros primários, até esses monômeros constituintes, a gente já viu que existem a quebra física e a quebra química, né, por ação de enzimas lá liberadas pelas secreções do trato gastrointestinal. A ação física, obviamente, já começa na boca, né, por conta do processo de mastigação, e posteriormente, quando chega no estômago, aquele movimento de retropropulsão, né, da região antropilórica, também faz um processo de quebra física, uma ação física nas macromoléculas, contribuindo para o processo de digestão, de quebra desses nutrientes, né? Então, essa ação física, ela aumenta a área exposta e, consequentemente, facilita a ação das enzimas digestivas, né? Então, lembrar que, por exemplo, no estômago já se tem a pepsina, né? Que já inicia o processo de quebra de proteína. Alguns animais também produzem amilase, liberada na saliva, que já inicia um processo de digestão de carboidrato. E a digestão química dos nutrientes, a digestão química de carboidrato, de proteína, de lipídio, se dá por enzimas que vão catalisar uma reação de hidrólise, que nada mais é do que a inserção de uma molécula de água aqui na ligação entre uma molécula e outra, ok? Então, vocês devem lembrar lá da química que nós temos duas moléculas, duas glicoses ligadas, formando um disacarídeo, né, um tipo de carboidrato, e as enzimas que quebram carboidrato, né, como por exemplo amilolíticas, elas vão quebrar essa ligação com inserção de uma molécula de água, separando esses dois monossacarídeos, né, que são os monômeros primários dos carboidratos. Já adianto para vocês que os enterócitos só conseguem absorver carboidrato na forma de monossacarídeo, tá? Não há a absorção de disacarídeos, por exemplo. Então, as enzimas digestivas que fazem digestão química são fundamentais para que a absorção de carboidratos aconteça, tá? Especialmente enzimas que estão presentes no lúmen do órgão e também na membrana basal dos enterócitos. Aqui também mostrando para vocês quebra por hidrólise de proteínas, né? Aqui nesse caso, dois aminoácidos ligados, né? Dois aminoácidos ligados por uma ligação peptídica. A enzima digestiva, ela quebra por hidrólise essa ligação através da introdução de uma molécula de água, liberando aqui os dois aminoácidos, que são os monômeros primários das proteínas, tá? Então, os enterócitos só conseguem absorver proteínas ou na forma de aminoácidos ou na forma de, no máximo, di ou trissacarídeos, tá? Depois a gente vai falar com mais detalhe do processo de absorção, mas se atentem agora que o processo de quebra se dá por hidrólise. Então, ligação peptídica, enzimas proteolíticas vão quebrar essa ligação por hidrólise. Da mesma forma, os lipídios, aqui nesse caso um triglicerídeo, né, que é formado por um glicerol com 3 ácidos graxos, as enzimas lipolíticas, elas quebram
essa ligação do glicerol com ácido graxo também com a introdução de uma molécula de água, também por hidrólise. Lembrar que as enzimas lipolíticas, elas não conseguem quebrar o centro aqui desse triglicerídeo, elas só conseguem quebrar na extremidade. Por isso que o resultado dessa quebra, dessa digestão, é com a liberação de 2 ácidos graxos e um monoglicerídeo, ok? A ligação de ácido graxo com glicerol é chamada de ligação éster ou ligação de esterificação, ok? Ligação de 2 aminoácidos, ligação peptídicas, ligação de 2 monossacarídeos, ligação glicosídica. Todas são quebradas, essas ligações todas são quebradas por hidrólise, por introdução de uma molécula de água, ok? Bom, ainda podemos falar que a digestão química dos nutrientes, elas podem acontecer em 2 fases, na fase luminal e na fase membranosa. Na fase luminal existem enzimas que vão fazer a quebra das macromoléculas em polímeros menores, tá? Então, lá na fase luminal, a gente pode se referir às enzimas produzidas na saliva, no estômago e as enzimas secretadas lá no duodeno pelo pâncreas, né? Então, fase luminal está relacionado a enzimas amilolíticas, que podem ser secretadas nas salivas por alguns animais, a pepsina, que vai iniciar o processo de quebra de proteína no estômago, e as enzimas pancreáticas, que podem ser lipolíticas, amilolíticas, nucleolíticas e proteolíticas. Então, na fase luminal, as macromoléculas, sejam amido, né, que são moléculas com grandes quantidades de glicose ligadas, ou proteínas com cadeias longas de aminoácidos ligados, na fase luminal serão quebradas até polímeros menores, né? Geralmente serão quebrados até 3 ou 2 monômeros constituintes ligados, ok? Após a fase membranosa, esses polímeros menores, eles alcançam a parede do epitélio do órgão. As células epiteliais do órgão, elas também apresentam em suas superfícies enzimas digestivas, que vão continuar esse processo de quebra na fase membranosa. E aí sim, essas enzimas que estão na superfície do epitélio, elas vão quebrar esses polímeros menores até seus constituintes primários. Após esse processo de quebra, se tem logo em seguida o processo de absorção desses monômeros primários, tá? Então, se a gente está falando de carboidrato, os monômeros primários são monossacarídeos. Se a gente está falando de proteínas, são os aminoácidos. Então, fase luminal, enzimas que atuam no lúmen do órgão. Fase membranosa são aquelas enzimas que estão na superfície do epitélio do órgão. Vocês já viram lá nas secreções gástricas que a saliva pode secretar a enzima que digere carboidrato, o estômago, lá as células principais secretam pepsinogênio, que depois é ativada a pepsina, e as enzimas pancreáticas, que são secretadas no lúmen do duodeno. Todas essas enzimas irão fazer quebra química, né, dos nutrientes até polímeros menores. Essas moléculas poliméricas menores vão continuar o processo de quebra quando elas ficam próximas lá, né, ao epitélio do órgão, onde existem outras enzimas que vão terminar o processo de digestão para que então esses monômeros constituintes sejam absorvidos. Então, aqui mostrando para vocês, né, mais ou menos como que acontece o processo de quebra, né, de digestão dos carboidratos. Então, aqui, por exemplo, o amido, que geralmente é a base das fontes de carboidrato da dieta dos animais, ele vai ser quebrado na fase membranosa
na fase luminal até maltose e em seguida na fase membranosa até glicose. Animais também podem ingerir carboidratos na forma de sacarose, que nada mais é do que uma frutose e uma glicose ligada. Então, os disacarídeos, né, eles só são quebrados, então, lá na fase membranosa, até esses monômeros constituintes. E a lactose, né, presente no leite, principalmente os animais que ainda são lactentes, essa lactose vai ser quebrada lá na membrana do epitélio do órgão até glicose e galactose. Então, só na forma de monômero primário, ou na forma de glicose, ou frutose, ou galactose, que os carboidratos conseguem ser absorvidos pelos enterócitos no intestino delgado. Aqui mostrando a molécula de amido, né? Lembrar que o amido é a principal fonte de carboidrato na dieta dos animais e ele é formado pela combinação de uma amilose e uma amilopectina. A amilopectina, por sua vez, é formada por uma cadeia linear de glicoses ligadas e a amilopectina uma cadeia ramificada e existem na fase luminal enzimas amilolíticas, tanto produzidas na glândula salivar, quanto produzidas, secretadas lá pelo pâncreas, que vão quebrar essas cadeias, né, até moléculas poliméricas menores, né, com duas ou três ou mais glicoses ligadas, né. Então, resumidamente, falando sobre a quebra de carboidratos, sobre a digestão de carboidratos, né? Então, podemos, obviamente, separar essa quebra em fase luminal e fase membranosa. O amido, né? Que é uma cadeia com uma grandes quantidades de glicose ligadas, ele vai sofrer tanto quebra na fase luminal quanto na fase membranosa. Então, na fase luminal, tantas enzimas produzidas na saliva e secretadas pelo pâncreas serão responsáveis pela quebra do amido até maltose, isomaltose e maltotriose. Esses polímeros menores vão, então, alcançar a membrana, né, o epitélio do órgão, onde, lá no intestino delgado, onde terão enzimas no epitélio, maltases ou maltase, que vão quebrar esses polímeros menores até glicose, tá? A glicose é o monômero primário dos carboidratos e dessa forma ela consegue ser absorvida pelos enterócitos. Já a lactose e sacarose, que são disacarídeos, eles não sofrem digestão na fase luminal, eles só vão sofrer quebra na fase membranosa. Então, lá na fase membranosa, lá no epitélio do intestino delgado, é que vão existir enzimas que conseguem quebrar esses dois disacarídeos. A lactase, que vai quebrar a lactose em glicose e galactose, e a sacarose, que vai quebrar a sacarase, que vai quebrar a sacarose em glicose e frutose. Então, glicose, frutose e galactose são os monômeros constituintes dos carboidratos e dessa forma eles conseguem atravessar a membrana apical e alcançar a membrana basal dos enterócitos para chegar até uma corrente sanguínea, ok? Então, falando agora com mais detalhes sobre a digestão de proteínas, né? Então, vocês já sabem que as proteínas são formadas por vários aminoácidos ligados. Então, só relembrar aqui a estrutura do aminoácido, que tem uma região amino com uma região e uma região carboxy. Lembrar que sempre a ligação peptídica se dá pela região carboxy de um aminoácido com a região amino de outro aminoácido. Com isso, uma proteína sempre vai ter uma extremidade carboxy e uma extremidade amino, né? E aí, na fase luminal, existem dois tipos de enzimas que quebram proteínas, as endopeptidases e as exopeptidases.
Como o próprio nome já diz, endopeptidase significa que ela vai quebrar no centro da molécula. Então, ela vai chegar aqui no meio da proteína, no meio da cadeia de aminoácidos ligados e vai quebrar essa proteína, liberando dois polímeros, duas moléculas poliméricas menores. E as exopeptidases, elas sempre vão quebrar na extremidade das moléculas, sendo que as aminopeptidases vão causar hidrólise na extremidade amino da molécula. E as carboxpeptidases vão fazer hidrólise, né, a quebra, na extremidade carboxi da molécula. E assim vão sendo quebradas as proteínas na fase luminal até di ou tripeptídeos, ok? Bom, então lembrar aqui, o início da digestão química das proteínas acontece lá no estômago, né? Então as células principais secretam pepsinogênio, que é um enzimogênio, né? Enzima inativo. O pepsinogênio, quando encontra o pH ácido, é quebrado, libera pepsina, e a pepsina, por sua vez, por ser uma endopeptidase, inicia o processo de quebra das proteínas no meio das moléculas, ok? Além da pepsina, existem outras enzimas proteolíticas que são secretadas pelo pâncreas lá no duodeno. Todas essas enzimas proteolíticas também são secretadas na forma de zimogênio e aqui temos algumas enzimas, né? As enzimas proteolíticas secretadas pelo pâncreas, tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase, procarboxpeptidase A e procarboxpeptidase B, todos na forma de zimogênio, e posteriormente elas devem ser ativadas. De que forma que esses zimogênios são ativados? As células duodenais, elas produzem uma enzima chamada enterocinase. A enterocinase quebra o tripsinogênio em tripsina, que é a forma ativa da enzima. A tripsina, por sua vez, quebra mais tripsinogênio, liberando mais tripsina. E também é a própria tripsina, que vai ativar os outros zimogênios, tá? Liberando a forma ativa dessas enzimas, que é a quimotripsina, elastase e as carboxpeptidases. Tripsina, quimotripsina e elastase são endopeptidases. E as carboxpeptidases são exopeptidases, que quebram na extremidade das moléculas, né, das cadeias de aminoácidos ligados. E aí, pessoal, aqui mostra as fases de digestão da proteína, né? Então, fase luminal, fase membranosa. Já adianto para vocês que existe uma diferença entre o processo de quebra e absorção das proteínas em relação aos carboidratos. Então, a gente deixou claro que os carboidratos, eles só são absorvidos na forma de seus monômeros constituintes, ou seja, necessariamente eles precisam ser quebrados até glicose, frutose ou galactose até a fase membranosa. Aqui nas proteínas existe uma diferença, tá? Então, as proteínas, elas são quebradas também na fase luminal e na fase membranosa. Então, aqui, oligopeptídeos, que são cadeias de aminoácidos ligados, são quebrados na fase luminal até de tripeptídeos ou cadeias de até 8 aminoácidos ligados. Na fase membranosa, esses ditripeptídeos ou oligopeptídeos de até 8 aminoácidos continuam a ser quebrados até aminoácidos, né? Aminoácido é o monômero constituinte, até aqui tudo igual aos carboidratos, e assim eles conseguem ser transportados aqui pela membrana apical do enterócito para ser absorvido. Mas existem proteínas especiais na membrana dos enterócitos que têm a capacidade de absorver ditripeptídeos, tá? 2 ou 3 aminoácidos ligados, no máximo diotripeptídeos. Então, esses ditripeptídeos conseguem atravessar a membrana apical aqui para proteínas especializadas, porém, no citoplasma das células existem outras peptidases que vão continuar o processo de quebra.
E aí esses ditripeptídeos necessariamente no citoplasma serão quebrados também até aminoácidos. Então, só na forma de aminoácidos é que as proteínas conseguem passar pela membrana apical. Pela membrana basal, tanto aminoácidos quanto ditripeptídeos, e no citoplasma esses ditripeptídeos continuam o processo de quebra, porque lá existem outras peptidases, ok? Bom, pessoal, e aí a quebra de gordura, ela acontece em algumas etapas, chamadas de emulsificação, hidrólise, formação de micela e, por fim, a absorção. Por que, que a digestão de gordura precisa acontecer nessas etapas? Porque, como vocês sabem, a gordura ela tem caráter apolar, né? E no interior do intestino e até na próxima parede do epitélio do órgão existe uma camada de água, então tudo isso dificulta o processo de digestão e absorção, além de as enzimas lipolíticas também serem hidrossolúveis. Logo, é fundamental o processo de emulsificação para que as enzimas elas consigam chegar aqui próximo da gordura e realizar o processo de quebra. Então, o que seria a emulsificação? A emulsificação seria a quebra da gordura em partículas menores, né? Mostrando aqui para vocês. Então, o próprio processo de retropropulsão lá do estômago, lá da região antropilórica, faz um processo de emulsificação, que é meio que misturar a gordura em água em partículas menores, né? E aí, essas gotículas menores emulsificadas são envoltas aqui pelos sais biliares presentes na bile. Lembrando que os sais biliares têm uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. A região hidrofóbica fica em contato com o lipídio, que tem o mesmo caráter, e a região hidrofílica fica aqui, né, em contato com o líquido. Isso facilita a chegada das enzimas aqui próximo à gordura, por conta dessa região hidrofílica dos sais biliares. Logo, uma vez as gotículas de gordura assim emulsificadas, as enzimas conseguem chegar aqui próximo e fazer o processo de quebra dessa gordura. Uma vez a gordura quebrada, liberando ácidos graxos, monoglicerídeos, colesterol, esfingolipídios, os próprios fosfolipídios, tudo isso vai ser envolto por essas partículas quebradas serão envoltas por sais biliares e os próprios fosfolipídios, que também têm essa característica anfipática. Então, aqui no centro, formando a micela, tá? Então, no centro da micela, a gente vai ter a gordura quebrada e em volta da micela, sais biliares e fosfolipídios, que tem uma região hidrofílica e outra hidrofóbica. Então, dessa forma, na forma de micela, que a gordura é transportada, passa pela camada de líquido lá da parede do tubo, passa pela camada de muco até alcançar os enterócitos, para assim poderem ser liberadas e absorvidas pela membrana apical dos enterócitos. Tá? Então, emulsificação, né? Processo de particulação da gordura em gotículas menores. Em seguida, elas são envoltas pelos sais biliares para facilitar a ação das enzimas, que vão fazer a quebra, a hidrólise da gordura. Essa gordura quebrada todas as partículas quebradas serão envoltas por sais biliares e fosfolipídios, formando a micela, e a micela, então, será transportada até a parede do tubo, para que essas partículas quebradas sejam absorvidas. Então, tudo isso acontece na fase luminal de digestão de gordura, ok? Então, aqui mostrando para vocês a quebra de gordura, né? Então, aqui um triglicerídeo sendo quebrado. Lembrar que as enzimas que quebram triglicerídeos,
elas não conseguem quebrar aqui no meio da molécula, então ela só quebra na extremidade, liberando 2 ácidos graxos e um monoglicerídeo. Aqui um éster de colesterol, onde a enzima ela libera o colesterol e um ácido graxo. Aqui mostrando para vocês é um exemplo de ação dos sais biliares. Eu tenho aqui os sais biliares envolvendo a gotícula de gordura, né? Fazendo com que a enzima consiga se aproximar dessa gordura, né? Aqui no caso a lipase. Além disso, também tem as colipases, que também facilitam a ação, que abrem espaço, né, para que a lipase ela possa atuar, quebrando os lipídios, ok? E aí, uma vez quebrados, todas essas constituintes primários da gordura, né, ácidos graxos, colesterol, monoglicerídeo, esfingolipídio, todos eles vão ser envoltos tanto por sais biliares, tanto por fosfolipídios, formando a micela para que possam ser transportados até a parede do epitélio do órgão para serem absorvidos, ok? E aí a gente entendeu o processo de digestão, processo de quebra de carboidrato, de proteína e lipídio. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de absorção, né? Então lembrar que os carboidratos só são absorvidos na forma de monômeros primários, na forma de glicose ou frutose ou galactose, nunca serão absorvidos pela membrana apical na forma de di ou trisacarídeo, tá? E aí que a imagem mostra para vocês que os enterócitos eles têm proteínas de transporte, tanto de transporte facilitado quanto de cotransporte, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, a maioria das glicoses elas são cotransportadas com sódio, tá? Então, lembrar lá o conceito de cotransporte, né? A energia de uma molécula indo a favor do seu gradiente de concentração puxa outras, né? Obviamente que no início da digestão, o aumento da concentração de glicose aqui na membrana facilita o processo de absorção da glicose para o citoplasma, que depois vai alcançar a membrana basal e seguir até a vascularização aqui próximo, né? Para alcançar a corrente sanguínea. Mas, quando esse processo de absorção vai acontecendo, a concentração de glicose no lumen ela vai diminuindo. Se essa concentração vai diminuindo, significa que agora ela vai ter que ir contra o seu gradiente, já que a quantidade de glicose aqui vai cada vez mais aumentando. E aí é que o sódio consegue cotransportar por conta que ele sempre vai a favor do gradiente, já que existe uma bomba de sódio, potássio, ATPase aqui na membrana basal que sempre está tirando o sódio da célula, favorecendo o seu gradiente de concentração. E aí ele puxa mais glicose consigo, que alcança a membrana basal e depois os vasos sanguíneos, ok? Frutose também pode ser transportadas por proteínas de membrana, transporte facilitado, né, a favor do gradiente de concentração. Não vamos entrar em detalhe no nome dessas proteínas, GLUT1, GLUT2, tá? Não precisa decorar essas coisas, só precisam saber que a glicose, a maior parte da glicose é transportada por uma proteína de cotransporte com sódio, que favorece esse cotransporte é a bomba de sódio potássio ATPase, que sempre está tirando sódio do citoplasma da célula, fazendo com que ele sempre siga a favor do gradiente de concentração, e essa energia faz com que ele consiga puxar mais glicose para ser absorvido, ok? Aqui em relação ao transporte absorção de proteína, a gente já meio que falou lá na digestão. Então, você sabe que as proteínas elas podem ser absorvidas aqui pela membrana apical, tanto na forma de aminoácido, quanto na forma de di ou tripeptídeos, né? Então,
Existem proteínas na membrana apical que são especializadas em transportar ditripeptídeos para o citoplasma, e existem proteínas que transportam somente aminoácidos livres para o citoplasma. Os aminoácidos que são transportados livres para o citoplasma do enterócitos conseguem tranquilamente passar pela membrana basal e alcançar os capilares sanguíneos. Já os ditripeptídeos que chegam no citoplasma sofrem ação de peptidases e essas peptidases vão quebrar esses ditripeptídeos até em aminoácidos, e aí sim os aminoácidos livres conseguem passarem pela membrana basal e alcançarem os vasos sanguíneos. Ok? Então, aqui mostrando para vocês o processo de absorção dos lipídios, né, dos constituintes da quebra dos lipídios. Então, lembrar que eles chegam aqui na membrana apical, no epitélio do órgão, envoltos, né, por sais biliares e por fosfolipídios, né, que é a formação da micela, que facilita o transporte desses constituintes. Os sais biliares são liberados, lembra que eles vão ser reabsorvidos lá no ilho para a circulação interhepática, e os outros componentes, né, da micela são absorvidos. Como a membrana também é lipídica, facilmente esses lipídios são absorvidos por difusão simples, e algumas proteínas também facilitam esse transporte. Uma vez no citoplasma, esses constituintes lipídicos seguem para o retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático acontecem reações de reesterificação, ou seja, há novamente a formação de triglicerídeo, a partir de monoglicerídeos e ácidos graxos, há novamente a formação de colesterol éster. Esses triglicerídeos, colesterol ésteres, todos vão ser envoltos aqui no citoplasma por proteínas que são produzidas pelo retículo, e também por fosfolipídios, com a região apolar para o centro do quilomicro e a região polar para fora do quilomicro. Então, todas essas estruturas juntas vão formar o chamado quilomicron que eu acabei de falar para vocês. Os quilomicrons são moléculas grandes, né, contendo triglicerídeo, colesterol éster, fosfolipídio, proteínas. Logo, eles não conseguem atravessar a membrana basal por uma proteína de transporte. Então, eles saem da célula, aqui na região basolateral, por exocitose. Também por serem moléculas grandes, eles não conseguem atravessar o endotélio dos vasos sanguíneos. Por isso, eles desembocam na circulação linfática, e então desembocam lá na veia cava para recircular na circulação sanguínea, ok? Agora falando um pouco sobre a absorção de água e eletrólitos, aqui mostrando para vocês as principais formas de absorção de sódio. Então, aqui no esquema A mostra que a principal forma de absorção de sódio é através do cotransporte desse eletrólito com substratos orgânicos, como por exemplo a glicose, que a gente viu lá atrás. Então, o sódio, a principal forma de absorção de sódio é através desses cotransportes. Também acontece outro tipo de absorção do sódio, que é a absorção acoplada ao sódio, a absorção acoplada de sódio cloreto. Nesse processo, anidrases carbônicas que existem nos enterócitos vão catalisar a reação de CO2 com água, formando bicarbonato ácido carbônico, que se dissocia em bicarbonato e H+. O bicarbonato, por sua vez, é trocado com cloro, e o cloro é absorvido, e o H+ é trocado por um sódio, e assim o sódio é absorvido. Outra forma de transporte de sódio também é através de proteínas facilitadoras, quando este vai a favor do gradiente de concentração, mas essa é a forma menos importante de transporte.
a forma mais importante de absorção de sódio, de fato, é através do cotransporte com substratos orgânicos. Aqui mostrando as principais formas de absorção do cloro. E aí a gente já viu que, da mesma forma que o sódio é absorvido acoplado ao cloro, o cloro também é absorvido dessa forma. Então, a mesma coisa do slide anterior, né? O cloro é absorvido devido à troca com bicarbonato e o sódio troca com hidrogênio. Então, essa é uma das formas de absorção de cloro. O cloro também pode ser absorvido pela zona de oclusão aqui entre um heterócito e outro. Isso geralmente se dá por uma força elétrica que puxa o cloro, uma vez que quando o sódio está sendo muito absorvido, existe um acúmulo de carga elétrica positiva aqui no interstício. Esse acúmulo de carga elétrica positiva puxa o cloro, que tem carga elétrica negativa, né? Cargas opostas se atraem. Então, o cloro, como é uma molécula muito pequena, ele consegue atravessar aqui a zona de oclusão e ser, dessa forma, absorvido. E outra forma de transporte do cloro é através da troca cloreto e carbonato, somente através dessa troca, sem existir a troca aqui com o sódio, ok? Bom, nas áreas intestinais onde o bicarbonato ele não é mais interessante sua presença no lumen do órgão, onde o quimo já foi tamponado, teve o processo de digestão, então o bicarbonato também é absorvido pelos enterócitos. Só que é uma absorção de forma indireta, ou seja, o bicarbonato é formado dentro da célula, dentro do citoplasma e absorvido para a membrana basal e a circulação sanguínea, ao mesmo tempo em que o bicarbonato que está no límen do órgão se dissocia em água e CO2, por isso indireta. Então, no citoplasma da célula, a anidrase carbônica catalisa a reação de CO2 com água, formando ácido carbônico, que se dissocia em bicarbonato e H+. Esse bicarbonato que foi formado vai ser absorvido aqui pela membrana basal e alcançar a circulação sanguínea. E o H+, que se dissociou, vai ser trocado por um sódio, alcançar o lumen do órgão, e quando ele alcança o lumen do órgão, ele se junta a um bicarbonato no lumen, formando ácido carbônico, que vai se dissociar em água e H+. Então, vejam que desapareceu aqui uma molécula de bicarbonato, mas foi absorvida outra. Por isso que se diz que a absorção de bicarbonato acontece de forma indireta. E aí, gente, em relação à absorção de água, lembra que a água ela segue o soluto, então ao passo que os nutrientes vão sendo absorvidos aqui para os enterócitos e alcançam o interstício, a água também vai seguindo, né? E aí, obviamente, já lá na região de íleo, colo, onde a maioria dos nutrientes dos eletrólitos foram absorvidos, isso favorece mais a absorção da água por osmose, né? Por conta desse aumento da concentração aqui no interstício próximo aos capilares. E o potássio, ele é muito mais absorvido quando a concentração de solutos diminui aqui no lumen do órgão e quando a água também é mais absorvida. Por que o potássio não é absorvido antes? Porque lembra que aqui dentro dos enterócitos a concentração dele é alta, né? A bomba de sódio e potássio, protease, está sempre trazendo potássio para dentro do citoplasma. Então, isso não favorece o processo de absorção. Então, lá já no final do processo de absorção, lá na região de íleo e colo, que esse aumento da absorção de água por osmose faz com que aumente-se também aqui a concentração de potássio, e esse aumento da concentração favorece a absorção de potássio pela via paracelular, tá? Entre uma célula e outra, entre um enterócito e outro, ok?
Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. E na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o processo fermentativo, tá? A gente vai falar, entendam que todos os animais que fazem processo fermentativo também fazem o processo não fermentativo, que é o que a gente viu até aqui. E aí agora na próxima aula a gente vai falar um pouco das particularidades do processo fermentativo, especialmente dos ruminantes e dos equinos. Então, até a próxima aula.